Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu nunca segui a carreira do Michael Keaton. É claro que nos anos 80 eu devo ter visto um Batman que ele fez, devo ter visto os dois, mas eu me lembro que aqui no canal eu resenhei uma minissérie muito boa com ele, a Dope Sick, né? Ele já tá setentão e tem lá no catálogo da Amazon Prime, agora em meados de fevereiro de 2025, um suspense. Tá escrito ação, acho, numa das coisas lá, mas esse filme não é de ação, não. Não vou detonar por isso, mas quem tá esperando adrenalina não vai ter. É mais um estudo de personagem. Um pouco difuso, porque tem um monte de coisa acontecendo ali, então não dá para aprofundar, mas é mais um estudo de personagem e de relacionamentos dessa personagem do que um filme de ação. É tipo um thriller, um suspense, que se chama Pacto de Redenção. Eu gostei mais do título original, né? Sei lá, pacto pressupõe que tenha feito com outra pessoa. Eu não vi pacto nenhum. No original, o filme se chama Knox Goes Away. Algo como Knox, que é o nome da personagem, né? Vai embora, se afasta, porque é o retrato de uma degeneração mental, uma degeneração cognitiva. O nosso protagonista anti-herói, né, porque ele era um assassino de aluguel, é diagnosticado com uma doença degenerativa bem mais agressiva do que o Alzheimer e, no caso dele, mais agressiva do que o usual. Claro, porque ele é o nosso personagem central, né? Então por isso que se chama. Ele está indo embora e o Michael Keaton está muito bem lá. Ele já tem uns 72, 73 anos. Ele está muito bem. Às vezes o olhar deles, você vê que está meio perdido, assim, e a progressão dessa degeneração é muito bem feita, tá? Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esse filme, que puxa, poderia ter sido mais se fosse menos, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O Michael Keaton também dirige, tá? É a segunda vez que ele dirige um filme. Olha, eu digo que ele seria mais se ele seria que se ele fosse menos pelo seguinte, gente, ó. Então, você tem essa trama principal que eu falei, que esse cara que é um assassino, ele é um assassino de aluguel, só que ele tem dois doutorados em filosofia, em arte, literatura, história, ele é maravilhoso, né? Só que ele é um assassino de aluguel. A gente nunca tem, na verdade, um aprofundamento de nada do filme. Por quê? Porque tem isso. Aí, quando ele é diagnosticado, ele tem que fazer um serviço lá e faz uma barberagem no serviço. Mata quem não precisava matar. Coincidentemente, o filho que ele não tinha relacionamento nenhum bate na porta dele porque tinha feito uma grande coisa, né? Tinha se envolvido numa grande embrulhada lá e precisava da ajuda do pai. É uma grande embrulhada mesmo. E aí então a gente poderia ter uma história de reaproximação desse pai e filho. Só que toda quinta-feira, uma vez por semana, esse Michael Keaton, ele tem um encontro com uma garota de programa, então tem um relacionamento dele com essa garota de programa. A ex-esposa ainda ama o Knox, então ele tem que dar uma atenção, uma cena com essa ex-esposa. Ainda tem o relacionamento do Knox com um amigo, um mentor, amigo ladrão dele, que é interpretado pelo Hoffman, Dustin Hoffman. E ainda tem uma detetive e seus colegas investigando o assassinato que ocorrera lá quando o Knox matou mais gente do que precisava. Só que daí isso vai estar ligado depois com o problema do filho dele. Ou seja, eu estou cansando já de falar de subtramas e de relacionamentos que esse filme apresenta. Então, o que acontece é que é assim. O fio condutor e o que une tudo isso é o Michael Keaton. Então, eu acabei escolhendo focar no Michael Keaton, né? No que esse ator fazia para mostrar para mim
a degeneração desse sistema cognitivo, tá? Eu acho que se tivesse aparado um pouquinho mais as coisas, o filme poderia ter uma profundidade maior, que é o que parece que ele quer ter. Né? Não é assim, mas nossa, você nunca está contente com nada. É que assim, ele é um filme mais, entre aspas, filosófico. Pega, por exemplo, o tipo de pessoa que é esse cara com os seus doutorados, algumas coisas que você percebe que são feitas de propósito para tornar a coisa bem sutil no humor ou na inteligência. Uma hora que o médico, olha, o que você tem que lembrar, what you have to remember about não sei das quantas, isso é de uma graça desgramada, isso não pode estar no roteiro. Né? O que você tem que lembrar sobre a sua doença, ele está falando isso para um cara que ele acabou de falar que vai esquecer até porque que ele tem as emoções. Se você vai ficar alegre, mas você não vai saber por quê, vai desconectar. Então, tem vários momentos, o jeito que ele conversa com a moça, tudo, que você percebe que é um filme que gostaria de aprofundar mais, só que ele não consegue aprofundar tanto porque ele tem várias subtramas competindo ali e tem virada, enfim, ele tem um monte de coisa acontecendo. O que, por outro lado, faz com que o filme seja muito interessante para gente que quer ver bons trabalhos de ator, mas é o Michael Keaton, porque é a personagem dele, o filé mignon tá com ele. Claro, ele é o diretor, ele que trabalhou no projeto, ele que é o protagonista, ele que está perdendo a memória, o título é Knox Goes Away, é claro que tem que ser ele. Né? Só que também você pega as outras personagens podiam ter, se tivesse talvez menos coisa competindo, você poderia inclusive aprofundar no relacionamento desse pai e desse filho, na detetive que a gente aprende que tem alguma coisa relacionada com o pai dela também. Tá vendo? É um monte de coisa que o filme quer tratar. Ele trata de forma adulta, né? Até que é um filme bem lento, mas tá vendo? Ele não é moroso, por isso que eu adverti no começo, não é ação. Ação é uma parte, lá que o Michael Keaton vai detonar umas pessoas lá, e eu amei, né, quando ele faz isso, mas basicamente é a única cena, acho que de ação, assim. O resto é mais, são esses relacionamentos que ele vai ter. De forma geral, achei um bom filme, né? Difuso, eu não deixei de fazer a seguinte analogia, né? É, é um filme cuja mente, esse roteiro cuja mente está procurando um foco, né? E não encontra um foco ou poucos focos para se fixar mais ou menos como uma mente de alguma personagem ali. Não estou falando que o roteiro é degenerado, que o roteiro é ruim. Eu só achei que ele peca um pouquinho por ter foco, faltar foco, né? Isso só quer dizer, gente, que ele perdeu a chance de dirigir um grande filme. Né? Mas não significa que ele dirigiu um mau filme. Pega, por exemplo, inclusive no que tem de direção, porque no geral a direção ela é competente, mas tem algum momento, por exemplo, na hora em que ele vai cometer o assassinato lá, que dá errado, que ele mata mais de pessoas, como que é bem feito, como que é bem calibrado, os ângulos e tudo. Você fala, puxa, se o filme todo tivesse esse foco, não só no roteiro, como também na direção, ele poderia vir a ser um grande filme. Do jeito que ele é um filme bem interessante. Já tá tão bom isso, gente, em um mundo em que tá cheio de porcaria, né? Sempre teve porcaria, só que hoje em dia tem mais, não porque hoje em dia é pior, é porque hoje em dia tem mais coisa que a gente tem contato. É por isso, né? Tem mais coisa, a gente são despejados caminhões de conteúdo, né, gente? Então, para você achar um conteúdo melhorzinho, demora mais. Esse é um conteúdo bom, né? Ele só poderia ter sido
melhor, mas que eu gostei de ter visto um filme que me trata mais ou menos com respeito, assim, né, gostei bem do filme.